você que estará com o coração cheio de vontade de fazer algo a mais. Deixa eu mostrar a última parte desse livro. A última parte desse livro aqui, ele dá uma pergunta. Agora, o que fazer? Depois que você lê esse livro, qual é a missão que você tem nas suas mãos? Você que estará com o coração cheio de vontade de fazer algo a mais. Seja por você ou seja por outras pessoas. Porque você não vai aguentar em saber que você tem tanto potencial, que você tem um Deus tão fiel junto com você, para você ficar dentro de uma caixinha. Você vai querer sair dessa caixa. Estamos ao vivo, diretamente da Irlanda, hoje para um dia muito especial aqui para nós, que é o lançamento, né, do nosso querido livro. Estou muito feliz pela sua presença, muito feliz por estar aqui comigo, estar aqui ao vivo, podendo usufruir, né, desse dia tão importante para mim, para minha família, para meus amigos, para as pessoas mais próximas. Sou extremamente grato pela sua presença, muito obrigado a você que tirou, né, um pouco do seu tempo, um pouco do seu dia para estar aqui comigo. Você é extremamente incrível, porque hoje a nossa entrevista aqui vai ser com uma pessoa incrível, que você vai ter muito que aprender com ela, eu tenho certeza disso, tá bom? Agora nós estamos comemorando uma vitória, né? Verdade. Uma vitória extraordinária. Essa é a questão. Nem parece que a gente lutou tanto para poder estar vivendo esse momento juntos. É verdade. Lembra aquele café que aí no Branco? Aliás, em Rio Branco não, é lá em Rio Branco, né? É lá em Rio Branco, né? Rio Branco agora ficou na nossa memória nesse momento. Quem sabe a gente acabe indo a Rio Branco juntos para falar sobre o teu livro, algo do gênero. Graças a Deus eu estou bem. Graças a Deus eu estou bem. Estou retomando as minhas atividades, né? Aos poucos, como falei, foi uma mudança colossal, porque a minha vida estava toda em Rio Branco, no Acre, durante muito tempo. Aí eu retornei para o estado do Paraná por um motivo familiar e estou aos poucos retomando as minhas atividades, colocando as coisas nos trilhos para poder avançar, mas sempre de acordo com aquilo que já eu tinha planejado. Então, é importante, muitas vezes, a gente retroagir para poder avançar. Sempre a gente tem que reavaliar as rotas, né? Então, nós vamos, aos poucos, avançando. Desde a época em que nós nos conhecemos, até hoje foi uma jornada, na verdade, né? Um aprofundamento. E é importante quem está conosco saber que uma das coisas mais importantes que nós temos na nossa vida são as conexões com as pessoas mais importantes que vão alavancar a nossa vida profissional, espiritual, financeira, amorosa. Então, as conexões fazem toda a diferença. Só que isso daí leva um tempo. Por quê? Porque você precisa ter mais maturidade para você poder entender isso. E aí é que entramos, eu e você, cada um na sua vertente, para poder tentar orientar aqueles que desejam ser orientados, porque isso daí não é para qualquer um. Por mais que você deseje fazer o bem para alguém, muitas vezes a pessoa não está preparada para poder receber. E você precisa abdicar de muitas coisas para você poder avançar.
você precisa deixar muitas coisas para trás e adquirir novos hábitos. Então, muitas vezes é doloroso. Aí, acrescentando a isso, no nosso caso, assim como os nossos irmãos em Cristo, tudo que Deus prometeu, se nós nos dedicarmos, Ele vai cumprir. Então, embora pareça que muitas vezes a coisa não está acontecendo, está acontecendo. Então, eu, como profetisa do Senhor, eu posso afirmar, como está acontecendo na minha vida, também vai acontecer na vida dos outros. Primeiramente, o meu nome é Sandra Magali, Magali, Magá para os íntimos, para alguns Meg. Eu sou formada em letras, né, português e literatura. Depois de dar aula durante um determinado tempo, um longo tempo, por interesse, né, de desenvolvimento pessoal, eu fui estudar outras coisas. Por quê? Porque eu precisava me preparar para um aspecto profissional diferente daquele que eu atuava, que já não era tão, como é que eu digo, motivador. Aí eu comecei a me preparar para outras coisas. E como eu morava próximo ao Sebrae, então eu frequentei isso em Rio Branco, no Acre. Eu frequentei inúmeras palestras no Sebrae, isso me rendeu um convite de trabalho para trabalhar como consultora, né, uma auxiliar de consultoria com o Marcelo Costa, de São Paulo. Eu recebi convite para trabalhar no Senac, no Senai, e as coisas foram continuando, acrescentando a isso. Aí eu fui fazendo cursos de teatro, cursos de dança, cursos na área de desenvolvimento de roteiro. Então, o básico, né, é as artes. Então, seja a arte escrita, seja a arte visual. Então, vocês estão conversando com essa profissional em ascensão ainda. Entretanto, neste momento, né, eu tive que fazer um trabalho bem mais simples. Aqui eu estou em Londrina, no estado do Paraná, para poder reavaliar algumas outras coisas. E acrescentando que nós estamos numa batalha espiritual. Então, muitas coisas não aconteceram ainda devido à questão da batalha espiritual. Deixa eu falar um pouquinho sobre o que nós estamos tratando aqui nesse dia tão especial, né, Magali? Acho que é importante falar sobre isso, né? E para você que não sabe, né, hoje está sendo publicado oficialmente, né, o nosso livro, né, um livro que nasceu no coração desse cara há muitos anos atrás, sabe? Basicamente há muitos anos atrás. E, cara, esse livro ele fala sobre muitas coisas importantes, mas para resumir, para deixar a Magali falar, porque eu não quero falar hoje, eu quero que a Magali fale. Hoje é o dia dela, porque ela é responsável por isso tudo. Esse livro ele fala sobre mentalidade, ele fala sobre autoestima, ele fala sobre direção de vida e principalmente, Magali, quem é que vai direcionar essa vida, né? Porque não é eu, não é a Magali. Então, tem muitos pontos muito importantes nesse livro que sem dúvida nenhuma, primeiro moveu a mim, né? E depois isso se tornou-se um livro para compartilhar com você. Então, é algo muito importante que nós precisaríamos falar, não é verdade? Agora vamos dar continuidade aqui. Eu queria perguntar para você, Magali, como que foi o processo de revisar o livro do início ao fim para você? Me diz aí, como é que foi esse processo? O processo de revisão, primeiramente, quando você você conhece um escritor pela primeira vez, você precisa descobrir como é o estilo dele escrever. Então, cada um tem um estilo. Daí,
você vai ajustando aquele estilo dele a um estilo literário. Porque muitas vezes a gente escreve de uma maneira mais fluida, como se nós estivéssemos contando realmente a nossa história de uma maneira mais oral, não é? E você precisa transcrever para essa forma, de uma forma mais formal. Então, esse é o primeiro ponto. Depois, ordenar as ideias. Porque quando nós estamos escrevendo, muitas vezes você entra num estado de fluxo e você vai escrevendo, 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 e você não percebe que repetiu ideias, que poderia ter sido diferente. Então, é importante ter um profissional ao lado para poder orientar, falar assim, olha, será que se você escrever de uma maneira diferente, não vai ficar melhor? Ou o que é exatamente que você quis dizer com isso? E aí nós vamos chegando a esse refinamento. Por isso que o nosso trabalho não foi rápido. Demorou mais de 1 ano e meio para ficar pronto, devido a uma série de circunstâncias, né? Glaucinei estava no Acre, foi para o estado do Paraná, eu estava no Acre, depois ele viajou, isso é importante falar, ele foi para a Irlanda, e de lá ele me mandava um material, aí fazíamos lives, fazíamos ligação de vídeo para discutir sobre esse assunto, aí reescrevia e assim sucessivamente, até chegar à edição final de um profissional de edição de vídeo, ou de edição do livro. Foi Nossa, assim. muito legal, obrigado. Deve ter dado um trabalho horrível para Magali, eu tenho certeza disso. Ô, Magali, É, e, sim, desculpa. não, pode concluir. Eu disse assim, tem algum trecho, assim, um capítulo que exigiu mais atenção sua, assim, que você recorda? Eu notei quando se reportou a, a, a questão dos familiares, né? Falando dos familiares, o que cada um tinha de realmente importância, e me emocionou, na verdade, não é que deu trabalho, é que me emocionou muito falando da mãe, falando do pai, né, dessas vitórias, cada um deles, que hoje, para glória e honra do nome de Jesus, o Glaucinei é o que é, porque ele teve uma família que lhe deu uma base, e ele também teve que deixar o seio familiar para viver aquilo que Deus havia colocado no coração dele. Então não é fácil, né? É muito dolorido ter que deixar os pais para você poder viver aquilo que Deus lhe ordenou. Isso daí me emocionou bastante. E me fez reviver algumas situações que eu passei pela mesma trajetória, né? E na maioria das vezes, nós somos incompreendidos, porque as coisas de Deus, muitas vezes elas são loucuras para aqueles que estão no nosso meio, muitas vezes não nos entendem. Exato. Isso é um pouco complicado, né? É um pouco tem que É, entender, né? Exato. é. Cara, e qual foi, assim, a correção mais importante, ou, sei lá, mais interessante, né, que você encontrou nesse livro, a correção, né, no formato correção do seu trabalho, né? Quando você começa a citar os homens de Deus, né? Porque uma das coisas mais importantes que tem nesse livro, eu já vou me adiantar nesse processo,
Pode citar à É vontade. porque, tá? Porque você cita, faz as citações bíblicas, coloca as citações bíblicas, mas também você coloca as suas experiências pessoais. Eu acho que uma das coisas mais importantes que de fato está faltando na atualidade são as experiências com Deus. Porque quando você começa a ter experiência com Deus, que você vê que aquele Deus da Bíblia é um Deus vivo e você expressa isso na sua escrita, então é muito, muito, muito importante, tá? E, e já adianto também que muitas vezes nós não conseguimos chegar fisicamente a um determinado lugar. Contudo, através do seu trabalho, o seu livro vai atingir vidas que nós não nem conseguimos imaginar como podem ser tocadas. Qual foi o erro mais engraçado, assim, ou inesperado que você viu na revisão? Um erro bem, sabe, bem engraçado que tu deu risadas, assim. É a questão da repetição de palavras. Exato. É isso daí, porque no nosso dia a dia, quem trabalha com a escrita, né, mesmo na fala, você tem que tomar muito cuidado com a repetição de palavras. Exato. Então, às vezes, em 10 linhas ou 15 linhas, uma palavra foi repetida 6, 7 vezes. E aí, é, e aí, com a minha serenidade que Deus me deu, aí muitas vezes eu precisava mudar todo o parágrafo, ou procurar sinônimos, alterar conjunções, mudar um pouquinho a ideia. Então, o trabalho se tornou um pouco mais demorado por isso, Pode ser. porque, na verdade, não é uma correção, como é que eu vou dizer, uma correção gramatical. Você saber se tem crase, não tem crase, se o porquê é junto ou separado, isso daí não é tão complexo. Agora, você organizar uma ideia, aí a coisa é bem diferente. É E verdade. depois você perceber, falou assim, não, mas isso aqui parece que ele estava dizendo no começo do livro, aí você tem que voltar lá para observar, tá? E é importante também dizer para aqueles que estão conosco, por exemplo, quando eu faço uma correção, aí quando eu vou ver a minha correção, muitas vezes eu passei batido, não é? Então, é atenção, é cuidado, é força que você precisa ter. E esse livro, ele foi corrigido, ele foi escrito assim como ele foi corrigido sob oração. Verdade. Muitas vezes, para corrigir 10 páginas, eu tinha que parar e orar várias vezes para poder avançar. Porque o nosso trabalho, ele é diferente de outros trabalhos. Porque esse trabalho tudo é para glória e honra do nome de Jesus. Então, tudo aquilo que glorifica o nome de Jesus faz toda a diferença. Então, aqueles que estão conosco, que eu tenho absoluta certeza que são escolhidos, nós não trabalhamos com quantidade, nós trabalhamos com qualidade. Vocês que estão nos ouvindo, recebam a glória de Deus. Eu estou sentindo uma glória de Deus aqui, e vocês sejam cheios da glória de Deus, porque Deus precisa de qualidade, não de quantidade. Sobre o conteúdo, Magali, do livro, assim, o que você achou do tema? Né? Você é uma pessoa de alto valor. Esse tema te confrontou na primeira vez que você viu esse tema?
Sim, porque hoje nós vivemos um mundo de superficialidade. Nós vivemos um mundo de poucas conexões que sejam realmente fortes. Inclusive, eu li um livro que falava, o nome do livro chama Connect. Connect. Então, nesse mundo de superficialidades, quando você deseja se tornar uma pessoa de alto valor, aí você tem que estar disposto a estar acima da média. Acrescentando a isso, tem um livro que o nome dele chama Como Viver Acima da Mediocridade. Então, você vê que as coisas elas vão se complementando. E aí, quando chega às minhas mãos uma pessoa de alto valor, e o livro ele vai sendo narrado em primeira pessoa, então o Glaucinei ele vai conversando com o leitor, ele vai levando o leitor a refletir sobre isso. Muitas vezes ele falou assim, para agora, e eu assim, estou parando, né? Para agora, vai orar, peça a direção de Deus. Eu falei, meu Deus do céu, esse Glaucinei é ousado. E aí, não, várias vezes, e ele conversa com o leitor, né? Um tal de fala assim, sabe, brother? Eu falei, meu Deus. Mas é legal isso, e me fez refletir também sobre as maneiras como é que eu vou escrever. Na verdade, eu lembro que a primeira vez que eu entreguei, né, alguns rascunhos, o rascunho, na verdade, eu peguei um monte de coisa e entreguei para Magali, entendeu? Magali, será que tem como a gente fazer um livro? Aí ela disse, ó, me dê tempo. Então foi isso que aconteceu. E eu lembro que eu falei, Magali, uma das partes, das coisas mais importantes que eu quero é que tanto aquela pessoa que teve a oportunidade de entender, estudar, né, conhecer, ler vários livros bons ou não, também aquela pessoa que não teve muita oportunidade, porque ela possa entender o assunto, né? Deixar esses dois públicos. Você pode complementar, Magalhães? Lembra que a gente conversou sobre isso? Isso, porque nós temos que pensar naquelas pessoas que ela não tem o hábito da leitura. Então não precisa trazer tantas complexidades. Por exemplo, tem gente que vai pregar e ele começa a usar termos extremamente complexos e eu dentro de mim falo assim, nossa, eu que tenho um pouquinho de conhecimento já é difícil para mim, imagina para uma pessoa que não tem tanto conhecimento. Então, a gente precisa ajustar esse diálogo, né, para que as pessoas, a maioria das pessoas, elas possam entender aquilo que você tá sendo dito. E isso daí é primordial para que nós tenhamos sucesso. E qual é o sucesso? Que as vidas sejam tocadas por aquilo que você escreveu. Essa é a diferença. Tem muitos que escreveram sobre isso? Sim, há várias pessoas que escrevem sobre o mesmo assunto. Contudo, a maneira de Glaucinei Menezes escrever é diferente. É disso que nós estamos falando. É por isso que Né? você parava quando eu dizia, pare agora, hein, Magalhães? Não, mas me fez refletir sobre vários e vários momentos me tocou, vários e vários. Então, por quê? Porque eu estava sendo atravessada por, por, essa, por essas palavras, né? Por aquilo que eu estava passando, porque muitas vezes as pessoas nos veem, ela não tem noção daquilo que você já passou na sua vida, né? Tudo por quê? Porque Deus tem um plano na nossa vida. Então, no meu caso,
e no caso de Glaucinei Menezes, que Deus nos uniu neste propósito, né, de levar o conhecimento às pessoas de uma forma mais diluída, para que as pessoas possam entender de uma maneira mais fácil as coisas de Deus. E é importante eu dizer nesse momento que quando eu fui revelada, né, que realmente Deus tinha um plano na minha vida, que eu já era adulta, eu não nasci num lar cristão, quer dizer, num lar evangélico. Aí eu falava para Deus, falei, Senhor, mas se um dia só, alguém tivesse chegado para mim e falado assim, Magá, Deus fez isso. Na minha vida, eu não teria passado um terço das coisas que eu já passei. E Deus só permitiu eu passar tantas agruras para que eu pudesse entender com profundidade as dores. As dores sob os mais variados aspectos. Então, Deus está levantando pessoas de alto valor para que a obra dele seja concluída. Magali, deixa eu falar. Para qual tipo de leitor você acha que esse livro ele se enquadra melhor? O leitor que está desejando uma mudança. É essa a questão. Então, para aquelas pessoas que estão desejando uma mudança. Porque quem procura, acha, não é? E aí, não adianta nós lançarmos pérolas aos porcos. É para todos? Não. É para aqueles que desejam uma mudança. E aí, essas pessoas vão buscar essas informações, porque a partir de hoje nós vamos começar a trabalhar com vídeos, nós vamos começar a trabalhar com posts, nós vamos trabalhar com consultorias, não é? O Glaucinei Menezes está à frente desse trabalho. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa precisa de uma orientação. Ele precisa de uma conversa, ele precisa de alguém que lhe dê uma direção. Então, ele está à frente, não é? Esse meu trabalho vai ser desenvolvido um pouco mais à frente do que o de Glaucinei, mas essa é a ideia. Por quê? Porque, às vezes, nós desejamos atender muitas pessoas ao mesmo tempo. Só que nem todos estão preparados para essa conversa, essas mudanças. Então Deus vai colocando um a um nas nossas mãos para que nós possamos ser instrumentos para que Deus possa cuidar, que nós diminuamos e que a glória de Deus resplandeça. Show de bola, Magali. E se fosse para tu resumir, Magali, qual trecho assim você destacaria como mais forte desse livro? Naquele momento em que você narra que você foi assediado por uma moça. Aquele momento, né, que tinha feito uma viagem, de repente aquela moça casada começa a te assediar e você fugindo da aparência do mal. Então, o que acontece? Por que é impactante? Porque muitas vezes a gente acha está tudo bem, né? Que as coisas estão sob controle e, de repente, o mal se manifesta ali para poder te desestabilizar. E eu vou acrescentar, só para ilustrar aqui, eu nem ia falar sobre isso, mas eu vou falar. Eu moro, né? Estou morando com a minha mãe por uma circunstância, voltei para poder auxiliar, cuidar da minha família também.
E aqui nós temos muitos gatos. Legal. Somos apaixonados pelos felinos. E aí eu estava terminando de arrumar aqui o lugar onde eu estou, para ser minimamente bom. E quando eu fui pegar a minha caixa de lenços, né? Eu estou com um lenço cor-de-rosa, um echarpe cor-de-rosa, que eu mexi a caixa de lugar, eu vi um gato, que ele, de fato, ele gostava de ficar ali para dormir. Só que quando eu toquei nele, ele já estava gelado. Ele estava duro. Aí eu levei um choque. Aí eu chamei a minha mãe e a gente iluminou. Ele estava com o rostinho machucado. Então não sei se ele foi atropelado ou algum cachorro mordeu ele. Mas o que me deixa mais triste é porque ele voltou para o lugar em que ele sempre dormia, talvez em busca de segurança. Isso a 10 minutos de nós entrarmos em conexão. Então, para você que está buscando as coisas de Deus, você vai ver que o diabo é sujo, ele quer te desestabilizar, e quanto maior a luta que você estiver passando, maior será a vitória. Você não retroaja nem um minuto daquilo que Deus tem para você. Assim como Deus tem me tornado forte, Glaucinei Menezes, um homem de alto valor, também passou por situações muito difíceis, vai acontecer com cada um que buscar da parte do Senhor, tá? Louvado seja o nome de Jesus. E eu tenho absoluta certeza, Glaucinei, aliás, Deus tem me revelado nos últimos dias, que a partir de hoje é um divisor de águas. Então muitas coisas vão acontecer, porque não somos nós dois, agora somos uma corrente de pessoas que desejam ter alto valor. Então, como um cordão de 3 dobras é muito mais difícil de ser rompido, assim estamos nós, para que a glória de Deus seja resplandecente. Como é que é o dia a dia de uma revisora de livro? Fala para mim aí, como é que é um dia a dia de uma revisora de livro? Eu trabalho da seguinte forma, eu não trabalho durante muito tempo, porque me dá um desgaste emocional muito grande, né? Porque eu me envolvo com aquele trabalho, então às vezes eu trabalho 2 horas ou 3 horas, mas nesse período ele não é de uma continuidade. Eu tenho períodos em que eu tenho que parar. Então, revisar, para mim, é muito mais difícil do que você escrever. Porque você escrever, você entra no estado de fluxo. E revisar, você precisa entrar naquilo que o escritor escreveu. E você precisa ajustar aquelas ideias. Então, é muita responsabilidade. Eu vejo assim, é de uma responsabilidade ímpar, pelo menos para mim, porque ele não é uma questão gramatical, é um trabalho de consultoria. Então é muito mais complexo do que a gente imagina. Qual é a diferença de você revisar um livro sobre ficção, né, e um livro com um propósito, que é baseado praticamente nesse livro hoje, né? Você é o Alto Valor, ele é um propósito que está se cumprindo. Qual é a diferença de você revisar um livro de ficção para um livro que leva um propósito? Primeiramente, que quando você leva um propósito, você vai trabalhar com ideia de modificação de vidas. Então você tem que certificar se aqueles dados que estão sendo apresentados ali, se eles são verídicos,
de quais são as fontes que o autor buscou para fazer aquela afirmação, se aqueles dados estão coerentes. Entretanto, na ficção, tem as suas complexidades, como já aconteceu comigo, que foi até muito curioso, porque o escritor, ele começou a escrever o nome de um personagem de uma maneira, aí no meio do livro ele já estava escrevendo de uma outra maneira. Aí eu tive que voltar no começo e vir ajustando o nome do personagem. Me deu um trabalho gigantesco para fazer aquilo. Então não, parece brincadeira, não é? E aí, nesse caso do livro de ficção, se tornou assim um pouco mais complexo, eram umas histórias. Ele começava aí, não terminava adequadamente, mas aí já fugia da minha alçada. O escritor escreveu daquela maneira, então não tinha como alterar. Teria que ter 2 ou 3 livros por terminar cada história, não é? E quando a gente fala de um livro com propósito, ele é um livro de pesquisa. Você lê uma vez, aí você vai ler mais uma vez, e aquilo você vai se apropriando daquilo que está sendo dito. Então faz toda a diferença. Tá? E me inspirou a escrever também as minhas próprias experiências. Eu vou só citar uma, tá bom? Tá, isso daí vai entrar em algum dos meus livros. Logo que eu me converti, muito no início, então eu não tinha experiência. E numa determinada circunstância, inclusive estava muito frio, eu até estava no Paraná, nem tinha ido para o Acre ainda. Eu estava no computador, tá? Eu estava no computador, estava digitando umas questões de prova, aí de repente o computador parou. Aí ainda eu falei para Deus, falei, pai, o senhor sabe que eu não tenho dinheiro para arrumar esse computador. Pai, eu tenho que terminar essa prova. Aí eu levantei dali aborrecida, confesso que aborrecida. Aí eu fui ao banheiro. E no meu banheiro eu tinha uma pilha de revistas. E aquela coisa, né? Estava ali. Aí, daqui a pouco comecei a folhear uma revista e ler uma reportagem. Aí a reportagem afirmava o seguinte, que tinha um jovem que trabalhava no escritório, que de repente o computador dele deu um problema e ele foi verificar, era um clipe, aliás, era uma fagulha de pão, alguma coisa assim, que tinha acontecido no teclado. Ele tirou aquele resquício de pão, o computador voltou a funcionar. Eu ainda meio incrédulo, ainda, eu me lembro muito bem que eu olhei para cima assim, falei, papai. Aí voltei para o quarto. Aí fui olhar teclinha por teclinha. O que tinha caído no teclado? Um clipe, tá? Aquele de grampeador. Eu tirei aquele clipe, a tela se abriu. Então isso é experiência com Deus. E o que eu trago hoje para nós? Um detalhe, um mísero detalhe, algo muito pequeno pode estar nos impedindo de realizar o nosso sonho. É por isso que nós temos que orar. Desejamos ser pessoas de alto valor, mas nós temos que caminhar segundo aquilo que Deus deu, né, na sua palavra. Só que a conexão é através da oração. Olha, sabe o que me perguntam muito aqui na Irlanda? É se realmente, no Paraná já perguntavam isso muito para mim, tá? Aqui na Irlanda, você imagina, se realmente no Acre tem dinossauro. É mais ou menos assim, entendeu? Eu não sei. Ah, meu Deus do céu.
Mas deixa eu te Pergunta. contar, enquanto os meninos se preparam com as perguntas, nesse último curso que eu fiz de roteiro, nós gravamos um filme, foi com um cineasta, o filme é ótimo, né? Um pequeno documentário, uma coisa bem curtinha, 3 minutinhos e tal, e nós gravamos na Biblioteca Acreana. Aí, lá tem a cabeça de um... É como se fosse um dinossauro. Ele é grande, mas não é gigantesco, né? É claro. Não, mas as pessoas perguntavam para mim, falavam assim, vem cá, mas onde você está, tem onça? Ele tem, na floresta, gigantesca, um estado maravilhoso de pessoas maravilhosas. Você E passou eu quanto tempo lá, tive Magali? 20 anos, foi isso, cara? Quase isso, né? 20 anos, É 20 louco. anos. Ah, que É, legal. é. Qual foi a sua Foram, maior experiência, assim, como escritora, né? Você fez muito trabalho no Acre também, né? Como revisora e participações muito especial. Eu lembro da Magali participando na TV, eu nem sonhava a Magali estar participando na TV local. eu tive o privilégio de dar algumas entrevistas pelas empresas que eu trabalhava. Então, isso daí foi muito bom. Foi muito bom. E tive a oportunidade de viajar para o interior do estado, conhecer Cruzeiro do Sul, cidade maravilhosa, Chapurique, onde nós nos conhecemos, Feijó. Então, conheci muitas pessoas que se tornaram meus amigos de fato. E eu vou contar uma história para você que acha que o mundo é pequeno, né? Não é pequeno. Aqui eu estou trabalhando numa rede de supermercado que trabalha, que pertence ao Carrefour, né? É preciso ser dito, trabalho no atacadão. E esses dias eu estava por lá. Aí uma moça olhou para mim e falou assim: por um acaso, você já deu aula no norte do país? Eu falei, já. Eu falei assim, Rio Branco, Acre. A menina não era minha aluna e agora não está aqui no Paraná e não me reconheceu. Eu achei aquilo assim, inacreditável. O mundo é pequeno. O que que você gostaria de falar, sabe? Deixar, né, sobre o que você aprendeu ou o que você, de alguma forma, conseguiu adquirir, né, depois que você leu esse livro e revisou durante muitas vezes, né? Eu lembro que eu acho que você deve ter revisado o quê? Umas 3 vezes ou mais, né, Maria, esse livro? Ah, mais ou menos. Mais ou menos, né? Daí para mais. Daí para mais, porque nós fomos ajustando como é que ficaria melhor. Uhum. Depois que estava pronto, aí você falou assim, ai, preciso acrescentar tal coisa, precisamos fazer um sumário assim, assim, então vamos ajustando. Exato. O que fica, né, o que ficou e o que me transformou é realmente essa ideia dos registros de experiências. Porque quando você escreve um livro dessa magnitude que você escreveu, e você coloca as suas experiências, então você passa mais credibilidade. Porque quando você viveu aquilo que está escrito na palavra, e você teve uma experiência com Deus, a conversa é completamente diferente. Qual é a principal transformação que você espera gerar em quem lê este livro? A principal transformação é que a pessoa venha a refletir que é possível mudar. Tudo é possível mudar. A sua situação, você está numa situação em que você acha que não tem saída, e tem saída. Aí você vai vendo, né, com aquilo que você vai lendo, os personagens bíblicos, as experiências que eles passaram vão ser as mesmas que Glaucinei e eu e você vamos passar. E tem uma coisa, quando Deus faz uma promessa, você começa a ter experiência com Ele, aí a conversa é outra, tá?
Você já não vai falar, assim, não é o Deus da Bíblia, é o Deus que você tem intimidade. Então, nós estamos como Jó, nós conhecemos o Deus em quem nós temos crido. Aí ele vai falar através de sonhos comigo. Deus fala em sonhos, muito, não é pouco não, é muito. E numa vez eu orei e perguntei ao Senhor, falei, Senhor, por que o Senhor faz assim comigo? Por que tantos sonhos reveladores? Aí o Senhor falou, você está sozinha e eu tenho que ter uma intimidade com você. Então, que as vidas sejam transformadas, que elas venham a crer que é possível. É isso. Ok. E agradeço a sua pergunta. Foi o Lohan Gustavo. Lá, eu acredito que o Lohan é o Lohan, meu amigo, é lá de Chapuri também, lá do Acre, lá, daí do Acre. Ai, Lohan, É, o Lohan. tá? Deus te abençoe A gloriosamente. Edjane é lá, é nordestina, viu? A Edjane é nordestina, vice, ela fala desse jeito, eu gosto demais do sotaque dela, tá bom, ô, Magali? Eu tenho muitos amigos no Nordeste, eu adoro eles. Ela falou assim, ó, você teve um contato muito íntimo e minucioso com o texto antes de todos. Na sua visão, qual seria a principal virada de chave que este livro oferece para quem busca fortalecer o seu alto valor psicológico? O valor psicológico, ele está fundamentado na palavra, tá? Na palavra de Deus. Eu estou falando isso com autoridade porque eu fiz 2 anos de psicologia. E antes de me converter, aliás, logo que eu me converti, eu fiz 6 meses com um psicólogo que vinha de Curitiba, aqui para o estado do Paraná, porque eu queria saber o que era psicológico do que era espiritual. Ó, depois aí Deus me mandou para o Acre, aí lá no Acre eu fiz 2 anos de psicologia e continuei estudando. Primeiramente, as coisas vêm de Deus. Aí você vai entender que elas estão interligadas no aspecto psicológico. Mas a fortaleza vem da palavra. Porque tem uma coisa que está acontecendo muito, eu tenho visto muito aqui, assim, muitas pessoas ansiosas. Eu tive ansiedade, eu tô com taquicardia, tô com mal-estar. Aí, quando você ora e concentra os seus pensamentos na palavra, então você vai condensando o pensamento. E aí você consegue raciocinar com mais clareza. Vou citar um exemplo. Passando por uma dificuldade. Então, aí você fica na palavra. Deus supre todas as minhas necessidades, segundo a sua riqueza e glória. Vou repetir. Deus supre todas as minhas necessidades, segundo a sua riqueza e glória. Mas não é orar uma vez e esquecer. Você fica nessa palavra, você concentra o pensamento nessa palavra. Aí os outros pensamentos intrusivos, eles vão ficar para fora. Por isso que a gente precisa se blindar em oração. Vou citar mais um exemplo que ilustra isso. Eu já oro isso aí há bastante tempo, mas faz uns 3 meses, mais ou menos, a minha prima, fui visitar minha prima. Hum. Aí ela falou assim, Maga, acontece o seguinte, ela está de mudança, ela falou assim, olha, tem umas sacolas ali e tem uns tênis, vê o que serve para você. Se servir, você pode levar. Olha só. Eu acabei saindo da casa dela com 7 pares de tênis. Aí eu fiquei olhando assim, falei, Deus, mas que tanto de tênis, hein? Não, vai rindo, para rir. Aí, nesse trabalho que eu estou fazendo, eu uso muito tênis. É, Então, o que acontece? Deus supre todas as nossas necessidades. E aí vem a oração, ela vai te auxiliar no teu psicológico para que você não se desequilibre com as investidas do o inferno. Luciano perguntou aqui para você. Bom dia, eu sou católico apostólico romano.
Você indicaria um livro? Eu não sei, né, se ele queria ser professor. Ô, Luciano, você fala da onde? Você tem algum livro bom aí para indicar para o Luciano, Magali? A Magali lê muitos livros. Esse é, além do, além do livro do Glaucinei Menezes, claro, Como Viver Acima da Mediocridade, ele é importantíssimo. Assim como Sem Sacrifício Não Há Vitória, é um outro livro muito importante. Aí você começa a entender os 31 segredos de Salomão também, muito importante. E aí você vai sedimentando e vai trazendo para o seu dia a dia aquelas palavras. Mas, embora nós sejamos de uma religião X ou Y, o grande segredo está no estudo, tá bom? Porque nós já, eu já conheci pessoas que não professavam a mesma fé que eu, mas eram cultíssimas, nobilíssimas, gloriosas, pessoas éticas. Então Deus sabe o que faz, nós nem sabemos o que dizemos. Eu normalmente acho que esse ponto a Magali não sabe. Mas, Magali, quando eu estou prestes a fazer algo grandioso na minha vida, eu faço algo muito radical. E dessa vez, ó, Ah, eu baixei o cabelo no 2 geral. Eu peguei minha máquina assim, ó, eu baixei não, no 2. eu vou chegar nesse nível de conseguir cortar o meu cabelo, pelo menos a parte de trás, sozinha. Isso daí é importante também, porque vai chegar um momento em que a gente vai estar viajando, precisa ter os seus cuidados pessoais. E aí, como nós já estamos caminhando para o final, com respeito a todos que estão conosco, tá? Nós precisamos pensar não apenas em nós precisamos pensar em milhares de pessoas que estão precisando de auxílio. Vou citar alguns exemplos. Os Estados Unidos tem algumas regiões que tem uma epidemia de pessoas viciadas em opioides, gerações jovens perdidos, acrescentando casos de violência contra a mulher, acrescentando as crianças que estão sendo afligidas das mais diversas formas. Não vou entrar em detalhes porque a um entendedor uma palavra basta. Então Deus está levantando pessoas a dedo para fazer uma grande obra. Não é apenas pregando, é através do nosso trabalho também. Então, através da sua arte, através do seu trabalho, e deixa Deus te usar. Seja nobre com as palavras, fale palavras positivas, não fale palavrão, use palavras de amor. E aí, ainda caminhando para o final, diga para as pessoas que as ama. As pessoas vão morrer. Aqui na região norte do Paraná, o índice de idosos é muito grande. E aí, quando você começa a ver a finitude, pessoas que não viveram os seus sonhos, é muito triste. Então, palavras de esperança a todos que nos rodeiam. Quem desejar falar comigo, entre em contato pelo Instagram, @Sandra Magali Soares. Ok. Aí você manda lá um direct e aí a gente vai se falando, tá bom? Lembrando que eu ultimamente eu tenho passado muito tempo fora do ar, né? O trabalho que me encontro me exige bastante. Então, mas assim que possível eu respondo, vai ser um trabalho, aliás, vai ser um prazer enorme, tá bom? Porque nós precisamos nos conectar com pessoas que estejam na mesma energia. Exato. E às vezes a pessoa que está lá, olha só hoje, o privilégio, Glaucinei está lá na Irlanda, está na Europa,
e nós, através da tecnologia, estamos conectados. Falando em Europa, a Larissa, ela perguntou assim para você, ó. A Larissa, a Larissa Vieira, ela também mora aqui em Dublin, né? Ela é aí do Paraná, Ah, mora aqui em Dublin, na é Irlanda. mesmo? Lá de Cascavel, a Larissa, pertinho aí. Ai, que maravilha! Amo Cascavel, cidade belíssima. Não conhece lá, Magali? Cascavel é muito incrível, né? Eu morei um tempo lá em Cascavel. Claro, é. Quantas vezes passamos por Cascavel para ir para Foz do Iguaçu? Que legal. Ela perguntou, Apaixonante. ela perguntou assim para você, ó. Magali, você comentou que faz algum tipo de consultoria, né? O que, né? Alguém pode te contratar para o trabalho ou projeto em específico? Ela perguntou mais ou menos sobre teu trabalho mais pessoal, né? Em relação ao que você pode oferecer. Nesse caso, a minha área de estudo é desenvolvimento pessoal e profissional. Então, aí eu tenho uma conversa com a pessoa, o que que ela quer mudar? Aí eu vou orientando essa pessoa às possíveis mudanças que ela pode fazer, tá? São sugestões, né? Não é coaching. Coaching é uma coisa muito assim de treino, não é bem isso. É uma questão de orientação. Então, eu vou falar assim, olha, tá, aonde que você quer chegar? Então, preciso chegar, quero fazer isso. Então, vamos começar as mudanças. Aí eu vou orientando, na medida do possível, aquilo que a pessoa deseja fazer, que ela pode fazer, que ela quer fazer, Show de tá bola. bom? Magali, mais uma vez te agradeço imensamente pela oportunidade. Para mim é sempre uma grande honra poder conversar com você. Você sabe o carinho que eu tenho por você. E eu sou muito grato de poder hoje, né, graças a Deus, estar dando início, né, ao nosso livro. É, E não é só meu, isso aqui é seu também. Você tem uma parcela muito grande de importância nesse livro e de muitas orações, muitos anos a gente também tentando conectar as ideias, né, e aquilo, o propósito que seria. Então, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser deixar alguma mensagem para as pessoas aí, final, eu te agradeço. A partir de agora, eu vou liberar o link, né? As pessoas estão disponíveis para poder adquirir o seu livro, tanto na parte física, como também na parte do Kindle, né? Que você pode ler no seu celular e tudo mais. Vai ser uma massa, muito tranquilo também. eu, Glaucinei e eu somos privilegiados de tê-los conosco, de poder ter experienciado com vocês algumas situações que nós passamos. Nós esperamos ter tocado a vida de vocês de alguma maneira. E eu sugiro que aqueles que foram tocados de alguma maneira, mande uma mensagem para o Glaucinei ou para mim, como queiram, falando dessa experiência. Isso daí reafirma que nós estamos no caminho certo, tá bom? E assim como nós estamos vivendo uma vitória, nós desejamos que vocês também sejam vitoriosos. Por quê? Porque nós vamos entrar numa corrente gloriosa de Deus, para que milhares de pessoas consigam ter uma sanidade, ter uma vida, sejam vivificadas pela palavra do Senhor. Alcinei, agradeço profundamente o convite. Você é uma pessoa que mora no meu coração e que a glória de Deus seja derramada sobre você. E essa é a primeira de outras lives que nós vamos fazer, sem dúvida nenhuma. Se alguém tiver também uma sugestão de assunto, manda para o Glaucinei, porque aí ele sempre vai estar à frente, e aí nós discutimos o assunto que seja do interesse de vocês. Tá bom? Para mim Obrigado, aqui é Magali. bom dia, tá Isso. bom? Um beijo para vocês. Até mais, ó. Nos vemos mais outras vezes, tá bom? Um beijo. Não suma, pelo amor de Deus, não suma aqui, ó. Talvez na outra semana eu tô dando trabalho para você, tá bom? A gente vai começar o segundo projeto, tá bom? Perfeito, eu tô aqui aguardando, tá bom? Valeu, Magali. Beijo, Valeuzão. Fico com Deus, beijo, tá? beijo. Olha o livrozão aí, ó. Tanto na parte física ou na parte, né, de Kindle, né? Você vai adquirir esse exemplar de livro maravilhoso, né, que vai chegar na sua casa aí
Se você gosta da parte mais física, que nem eu, você vai ter esse livro aqui na sua casa. Agora, se você prefere ler no seu computador, no seu celular, no seu tablet, no seu smartphone, eu não sei. Aí tem também a parte, né, que você possa comprar também nesse modelo. O que o leitor pode esperar sentir quando terminar a última página? Ok, cara, a última página desse livro, deixa eu te mostrar a última página desse livro aqui. A última página desse livro aqui, ele tem uma pergunta, ó. Ele diz agora, e agora, o que fazer? É isso. E eu respondo, o que fazer? Né? Depois que você lê esse livro, qual é a missão que você tem nas suas mãos? Porque, assim, como o Magali estava falando, esse livro, ele primeiro foi escrito para mim, sabe? Foi relatos meus que eu coloquei isso na prática, diariamente, né, em busca de uma mudança não só mudança pessoal, mas espiritual, acima de tudo. Então, cada pergunta, cada conversa que você vai ver durante o livro, você vai perceber que eu estou trocando uma ideia com você. Nós estamos conversando, eu estou te levando a você refletir também sobre muitos pontos na sua vida. Que a Magali disse que, em alguns momentos, ela também teve essa reflexão. Então, na última página, a solução, né, que eu te entreguei no último, que eu vou te entregar no último capítulo do livro, você não vai se aguentar em esperar todo esse conhecimento que você adquiriu, em tê-lo, todo esse conhecimento que você adquiriu, e você vai começar a dar passos além. Então, você vai começar a escrever, possivelmente, o seu próprio livro, a sua própria história, para poder alcançar pessoas que eu talvez não consiga, mas que você possa, que você pode. Então, eu espero o que, né, eu acredito que quando a pessoa lê a última página do livro, ela vai estar com tanta vontade de botar para fora, sabe? Aquilo que talvez por muitos anos você deixou guardado em seu coração, ou você não tinha ouvido palavras que muitas vezes vai parecer duras, mas necessárias, sabe, para você se acordar. Então, Lohan, respondendo a sua pergunta, você estará com o coração cheio de vontade de fazer algo a mais, seja por você ou seja por outras pessoas, porque você não vai aguentar em saber que você tem tanto potencial, que você tem um Deus tão fiel junto com você para você ficar dentro de uma caixinha. Você vai querer sair dessa caixa. É isso mais ou menos que eu espero e eu acredito que vai acontecer. Você viu a Magali falando mais ou menos sobre. Qual mensagem você deixaria para quem ainda está em dúvida se deve adquirir o livro hoje? Então, deixa eu te perguntar. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu gosto de fazer. Tem gente que odeia isso, cara. Tem gente que odeia isso. Por que tu sempre faz, começa respondendo as perguntas com outra pergunta? Eu não sei, é porque eu acho que eu li muitos livros, e os livros que mais me tocou é aquele que me faz perguntas, entendeu? Então eu aprendi a fazer perguntas porque isso me ajuda, sabe, a entender você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É, se até hoje, se até esse exato momento, você tentou viver uma vida, tem buscado muitas direções, de muitas outras formas, e nada deu certo até agora, eu te aconselho a você adquirir esse livro agora, e você lê ele, mas você se dedicar a ler ele e colocar em prática aquilo que você leu. Se nada mudar na sua vida, porque 80% desse livro aqui eu não falo sobre mim, eu falo sobre aquele que fez em mim, sabe, uma mudança. Se você não mudar, então é alguma coisa muito extraordinária está acontecendo com você, porque aquele que fez na minha vida, aquele que me tirou do interior do Acre, de uma cidade de Chapuri, pequeníssima, começou, né, restaurou de mim sonhos dentro de mim, que saiu do interior do Acre, colocou dentro do meu coração sonhos, a capacidade de evoluir, de caminhar, de persistir, mesmo quando não tinha possibilidade de persistir. Mesmo quando os médicos, você vai ver essa história no livro, disseram que eu não tinha muitos anos de vida e que talvez eu não passava dos 7 anos. Eu sempre acordei todos os dias tentando melhorar como ser humano. E se isso, sabe, não conseguir impactar você do que ele fez em mim, aí eu acho que esse livro não é o suficiente, entendeu? Então você precisa buscar o tipo de ajuda diretamente com Deus. Mas o que tem aqui, literalmente,
é algo que pode te levar a um passo a mais na sua vida. Porque quando eu comecei a colocar em prática tudo aquilo que eu escrevi, por quem eu busquei, né? Claro, né? A quem eu busquei, a quem eu recorri, Deus me tirou do improvável para me tornar hoje um autor, né? Então, estou muito feliz em poder compartilhar isso com vocês e dizer para vocês: tudo é possível naquele que crê. Então, esse livro, ele não fala exatamente de uma pessoa. Ele fala sobre uma única pessoa mais importante nessa vida e que você talvez está precisando hoje. Se os seus problemas, até agora você procurou muitas coisas para resolver e não achou, talvez é importante você ler esse livro. Se uma única pessoa lesse esse livro e a vida dela ficasse completamente transformada, você sentiria que todo esse trabalho já valeu a pena? Deixa eu ser sincero para você aqui. Quantas vezes, claro, vou começar fazendo uma pergunta. Quantas vezes você já teve a sensação de que, através de uma pequena atitude, a sua vida teve um grande significado? Já teve momentos assim, já? Através de uma pequena atitude que você teve e a tua vida teve um grande significado. Um dia você, sei lá, tá dormindo e disse assim, cara, valeu a pena ter feito isso, sabe? Depois de muitas lutas, muitas batalhas. Eu acredito que cada um de nós temos nossas lutas, né, e as nossas conquistas acima de tudo. A Magali é uma mulher extremamente, sabe, crítica e muito profissional no que ela faz. Então, o depoimento que ela falou aqui, a gente não combinou. E eu não costumo fazer esse tipo de coisa. Eu passei mais ou menos o que eu ia perguntar, o que a gente ia conversar para ela. Foi o que eu passei, mas não as perguntas para ela, sabe? E só de alguma forma, poder tocar, sabe, de uma forma profunda e trazer reflexão em alguém que é extremamente rígida no que ela prega, no que ela acredita, e também uma profissional que nem ela é, por ter diversos trabalhos no Acre e também fora do Acre, para mim já valeu a pena esse livro, cara. Já valeu a pena, porque foi só uma pessoa que já leu. Já valeu a pena. E você viu isso da revisora, né, da pessoa responsável em tornar isso real. Então, sim, já valeria a pena demais, porque isso é o que mais importa, né? Que as pessoas sejam transformadas. E eu tenho certeza que vai ter muitos depoimentos aqui depois que você começar a ler esse. Qual o capítulo ou o trecho foi mais difícil de escrever do ponto de vista emocional? Para mim foi o final do livro, né? O último capítulo do livro, basicamente eu entrei, né, numa pesquisa profunda, porque do início do livro, do primeiro capítulo do livro, você vai ver que eles são 10 capítulos, né, o livro está em 10 capítulos, e ele vai aprofundando o teor da conversa, sabe? Então, para mim, o final do livro foi muito importante, por motivo que eu passo exatamente aquilo que eu queria passar nas outras demais folhas, né? Era o ponto que eu queria chegar. E o ponto que eu queria chegar, normalmente eu não cito, né? Não é sobre a minha vida em si, mas é sobre aquele que pode mudar a sua vida. Então, foi muito difícil, porque é muito difícil falar de Jesus Cristo, sabe? Então, para mim, eu tenho uma grande honra em poder expressar aquilo que ele fez na minha vida, mas falar sobre Jesus Cristo, sobre o que ele pode fazer na sua vida, sendo que talvez seja uma mudança extraordinária. Isso foi uma dos pontos mais impactantes, porque eu lembro que tem uma passagem onde o irmão de Pedro ele apresenta Jesus, sabe, para Pedro. Ele diz, tem um cara ali, sabe, falando ali um negócio ali e tal. Eu tô falando do meu jeito aqui. E aí, eu queria, né, te levar lá. Acho que você vai gostar dele. E aí, o cara simplesmente apresenta Cristo para Pedro, né, o apóstolo Pedro. E o que aconteceu? A vida de Pedro mudou. Então, eu não quero ser o Pedro, sabe? Eu quero que você seja Pedro, que você seja apresentado à vida daquele que pode ser mudar a sua vida, sabe? Então, meu intuito é levar você até aquele que pode realmente mudar. O que eu escrevo em relação às minhas experiências, em relação aos meus desafios diários, isso é importante. Talvez você vai se enxergar nesses contextos. Mas quem pode mudar de verdade não sou eu, não são minhas palavras, mas sim é Cristo. E essa foi, sabe, talvez a parte mais difícil, porque eu procurei
sabe, a levar você vai sendo levado a conhecer, sabe, aquele que realmente pode mudar. E eu trago muitos exemplos bíblicos, né, nessa parte, principalmente voltado também na minha vida, experiências da minha vida, que você vai ver qual o significado real, né, do propósito. É por isso que você vai sair desse livro querendo fazer algo diferente. Você não vai conseguir acabar esse livro e ficar parada, sabe? Ah, tá, mais um livro. Quantos de nós já lemos mais um livro, né? Ah, mais um livro. Não, você não vai ficar assim. Tem uma mensagem muito importante, né, que fala sobre minha vida pessoal. Por exemplo, algumas coisas que eu não gostaria que as pessoas soubessem, sabe? Que são muito particulares, né? São tomadas de decisões que mudaram a minha vida, né? E a Magali falou sobre esse episódio, né? Que foi uma situação muito inusitada, que eu nunca tinha passado e que eu jamais esperava passar, né? Que foi uma tentativa de assédio, né? Que eu sofri. Então, para mim, isso me envergonhava muito, entende? Me envergonhava muito falar sobre esse assunto, né? E eu dizia, cara, eu acho que não há necessidade de falar sobre isso, não há necessidade. E eu lembro que eu pausei essa parte do livro e deixei ela em branco. Deixei essa parte do livro em branco e continuei escrevendo sobre outras coisas, né, que um escritor faz, vai dando continuidade ao livro. Quando eu cheguei na última parte, que é a parte de transformação, que, ao meu ver, né, é uma das partes mais importantes do livro, eu percebi que você precisava, porque talvez outras pessoas tinham sentido, passado por essa mesma situação. E eu senti que era necessário contar, eu abri essa página da minha vida para você, sabe? Então, sem dúvida nenhuma, a Magali meio que resumiu, né? Mas sem dúvida nenhuma foi uma parte muito delicada para minha vida. Então, eu passei por muitas provações, muitas dificuldades. E eu relato isso detalhadamente, né, no livro. Tem outras partes que envolvem também minha família, né, as coisas pessoais, sabe, do meu pai, da minha mãe. Então são coisas muito complicadas, né, que eu não jamais gostaria de falar, mas que eu abri a necessidade, sabe, de contar esses contextos, falar esses contextos quando eu volto para mim, não sobre ele, né, que volto para mim. Isso vai ser muito importante, porque talvez é a tua realidade está passando hoje, sabe? Então acho que foi necessário. Às vezes por circunstâncias da vida você acha, né, que a sua vida é isso e acabou, entendeu? Que você não tem mais uma perspectiva, que você não pode ir além. E você acaba alimentando isso no seu coração e se torna uma verdade, entende? Então chegou um momento que eu disse, cara, não, eu não quero isso para mim, eu não quero só isso. Eu amo ir pro sítio, eu amo bater foice com meu pai, eu amo passar veneno no pasto, eu amo tirar leite da vaca. Eu amo fazer essas coisas com a minha mãe, lá minha mão fica tudo dolorida quando eu tô apertando o peito da vaca. É o sítio, né? Trabalho de sítio. Então, para mim, isso é uma grande honra. E mais importante ainda é poder compartilhar isso com você. Isso, para mim, é mais importante. Muito mais importante. Eu tenho certeza que outras pessoas vão, sabe, ser tocado não só pelo que eu escrevi, mas através do que você vai escrever a partir de agora, depois que você ler esse livro. Como a Magali falou, o intuito sempre do início não foi quantidade, mas qualidade. Então, é claro que você vai ter em suas mãos um conteúdo extremamente profundo, sabe? Mas ao mesmo tempo você vai dar boas risadas, eu tenho certeza disso. Você vai zoar muito com a minha cara, eu tenho certeza disso. Então, eu sou muito grato mesmo, sabe, por sua participação aqui, por você estar aqui é, presente junto comigo, sabe? Isso é de extrema importância, sabe? Extrema importância mesmo. Sou muito grato pela sua vida. Quem quiser adquirir agora a versão do livro, tanto na parte física como na parte, né, do Kindle, né, online, o link está fixado aí no perfil do canal. E quem tiver no perfil do canal, no perfil do Instagram, e quem tiver no grupo VIP também já está lá. Quem tiver no canal do WhatsApp também já está lá, beleza? Então é importante você entrar pro canal do WhatsApp e me mandar, você que fez a compra agora através da live, né? Você está me conhecendo agora, vai adquirir a sua compra. Eu queria que você me chamasse, entrasse lá no canal do WhatsApp, e me chamasse, adquirir a conta, a compra do livro, e eu vou mandar algo especial para você hoje ou amanhã, assim que eu ver a sua mensagem, vou mandar, sabe, uma promessa que eu fiz aqui para aqueles que vão adquirir a cópia
durante a transmissão aqui, o lançamento. Beleza, galera? Muito obrigado mesmo, hein? Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho da nossa querida Sandra Magali e também que possa ter quitado um pouco a dor. A gente vai ter outras oportunidades, beleza? Fique com Deus. Adquira agora a sua cópia lá e me manda lá no WhatsApp. Diz, ó, eu tô aqui, ó, acabei de adquirir minha cópia e eu vou mandar algo especial para você, assim como eu prometi. Tá bom, galera? Fique com Deus e que Deus abençoe e que esse dia vai ficar marcado aqui, eu tenho certeza. Valeu, tamo junto, hein?